Fala galera, vamos hoje ver o último dos teoremas ninja para resolver qualquer circuito elétrico que dê na tua telha, que é o teorema da superposição. Alguns fãs mais raiz do canal devem estar pensando, pera aí, esse cara já não fez um vídeo de teorema da superposição na véspera do ITA? Resposta, sim, já fiz. Só que eu vou deletar aquele vídeo. Por que eu vou deletar aquele vídeo? Aquele vídeo, assim, eu fiz apressado, porque eu queria passar um bizu pra galera na hora da prova, e de fato ajudou muita gente. Só que aquele vídeo tá com uns erros meio feios ali no meio, você viu que tava meio apressado, não expliquei direito, então eu vou deletar aquele vídeo. Mesmo ele estando já com seus 2.000 e tantos views, eu vou deletar aquele vídeo por não me sentir bem deixando aquele vídeo mais tempo, tá? Só queria estudar um pouco mais o teorema para garantir que eu não vou falar nenhuma bobeira. Nenhuma bobeira é ótimo, né? Não vou falar nenhuma bobeira para vocês, tudo bem? Então, vamos agora começar com o teorema da superposição. O que é esse teorema? Eu não vou negar, ele é um teorema que a galera geralmente ignora um pouco, mas eu acho ele útil, de verdade, eu acho ele realmente útil. É porque quando você já pega a manha de tensão de nó, pega a manha de tevenância, você acaba esquecendo isso, mas ele é muito útil pelo princípio e pela intuitividade desse teorema. Que é o seguinte, ele se baseia no princípio de que cada fonte, cada elemento passivo do circuito não interfere no outro elemento ativo do circuito. Eles são independentes. Essa bateria ideal, que é modelada com uma bateria real, junto com a sua resistência de baixo, essa aqui pontilhada é real e a nuvenzinha é a ideal, a bateria ideal sempre vai fornecer para os terminais da sua bateria 100 volts. E a existência dessa daqui não influi em nada nessa daqui. E geralmente, quando as fontes de influência de qualquer sistema físico não influem entre si, geralmente você pode sim utilizar o teorema da superposição. É a mesma coisa que, por exemplo, você pegar duas carguinhas. Eu pego uma carguinha positiva aqui e outra positiva aqui. E eu quero saber o potencial num ponto em específico, certo? Ou um sistema análogo, né? Ora, essa aqui vai exercer um potencial aqui, né? KQ por Rzinho, sendo a distância dessa aqui é Rzinho. E essa aqui também, né? Um outro Rzinho, um Rzinho linha, um Qzinho linha. Mas isso daqui não influi em nada na carga fonte e nem essa influi nessa. Nada, não influi em porra nenhuma, certo? Então, você pode somar os potenciais porque as suas fontes são independentes. É uma analogia, não é exatamente assim que acontece, mas se baseia no princípio dessa maneira. Eu posso muito bem pensar que, como os elementos ativos não interferem entre si, eu posso muito bem pensar da seguinte forma. Eu posso pensar que, eu pegar uma corrente genérica que está passando, vamos supor que eu tenho uma corrente que passa para cá, por exemplo, I'. Eu posso muito bem pensar que essas duas juntas acabam gerando essa corrente, ou eu posso pensar que essa daqui gera no circuito todo uma corrente, sei lá, I', que se divide, volta e chega de volta em I', somado, ou seja, superposto com uma outra bateria gerando uma outra influência. Então vamos supor que, sei lá, essa daqui gera uma influência para cá. Ela gera uma corrente e duas linhas. E essa corrente aqui é resultante das duas, mais a influência da terceira bateria, que geraria, vamos supor, uma corrente para cá e três linhas, que interferiria com a influência das fontes. Então, no caso, ficaria menos I três linhas. Ou seja, eu posso pensar que a corrente Izão que sai, eu posso muito bem pensar como ela como sendo uma composição de tudo que as baterias fazem, ou pensar nela como uma superposição de efeitos de cada fonte individualmente. Da mesma maneira que, por exemplo, eu posso pensar como, sei lá, eu posso pensar como o potencial de um ponto, melhor. Da mesma maneira que eu posso pensar como uma folha que é dobrada, como sendo a superposição de vários pesos, ou seja, isso não é uma coisa que eu considerar o que uma massa dobra uma folha, mais o que a outra massa dobra e juntar tudo, ou como uma carga positiva e outra negativa geram potenciais diferentes em um ponto específico, mas as suas influências podem se somar para gerar uma influência final, eu posso pensar a mesma coisa para as baterias, que o efeito final é uma sobreposição, uma superposição, uma interação entre os efeitos individuais em um ponto específico. É isso que é o teorema da superposição.
Mas beleza, bonito. Agora, como é que se aplica isso na prática? Tem uma série de passos para tu seguir. O primeiro passo é o seguinte, deixa eu deixar mais limpa aqui a figura. O primeiro passo é, cada bateria, assim, cada elemento ativo do circuito, ele pode na realidade ser um elemento passivo. Pode ser um receptor, por exemplo, você não sabe isso. Mas você pode arbitrar. Por exemplo, vamos supor que eu arbitrei que isso aqui tem uma corrente como gerador, né? Vamos supor que isso aqui eu arbitrei como sendo um gerador, ou seja, ele joga a corrente para o circuito. E no fim, eu descubro que é um receptor. Como é que eu descubro isso? Bom, se eu arbitrei a corrente para cá, para cima, e obtive I igual a menos 3 amperes, por exemplo, esse sinal negativo significa que a corrente está no sentido contrário, ou seja, ela vem para cá. Logo, é um receptor. Só isso. Tu só precisa no final trocar o sentido. Não troca o sinal quando você descobrir na equação. Tipo, resolvi a equação aqui, opa, deu menos 3, vou trocar e aí resolver o resto das equações. Não, isso aqui só é no final, só troca no final, tá? Mas vamos lá. O passo a passo é o seguinte. Para cada bateria, tu vai arbitrar um sentido de corrente. Então, primeiro passo, arbitrar sentidos de corrente. Então, sei lá, vou supor que para cá está subindo, para cá está descendo, para cá está subindo. Eu geralmente gosto de colocar os sentidos das correntes como sendo o sentido de gerador. Por que disso? Porque no próximo passo você vai entender um pouco melhor. Segundo passo, tu vai curtar todas as baterias menos uma. Então vamos supor que eu quero analisar o efeito que essa daqui gera no circuito. Eu vou curtar as outras baterias. O que é curtar? Curtar é tirar do circuito e colocar um fio, como se não existisse bateria no lugar, certo? Aqui. Segundo passo, curtar tudo que tu não quer analisar. Curtar tudo menos um, que é o que você quer analisar no caso. Terceiro passo, você vai analisar os efeitos individuais de cada elemento não curtado no circuito. Então, por exemplo, essa bateria daqui tem 100 volts, 10 ohms. Aqui é um circuito de 20 ohms e 60 ohms em paralelo, né? Estou em paralelo aqui porque não tem nenhuma bateria. Ora, pensa comigo, como eu curtei as baterias, elas não existem em tese, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso analisar como que cada corrente gerada por essa fonte específica somente vai se comportar no circuito. Então, por exemplo, aqui, ó, para o caso de 100 volts, eu tenho aqui, ó, que eu tenho 20 ohms paralelo com 60, ou seja, essa parte aqui tem uma REC de 15 ohms, mais essa REC aqui, essa resistência aqui, que é 10 ohms. Logo, eu tenho uma REC de 25 ohms, 100 volts de bateria, eu tenho 4 amperes em que essa bateria joga para o circuito. Então, 4 amperes aqui. Divisor de corrente. Aqui eu tenho uma REC que é 3 vezes menor do que essa. Logo, passa 3 vezes mais corrente. Então, aqui passa 3I. E aqui passa I. Ora, 3I mais I tem que ser 4. Logo, I é 1, né? Porque 4I tem que ser igual a 4. I é 1, então aqui é 3 amperes que passa. Então, vamos supor que eu quero, só para ficar mais fácil, não ficar enchendo muito aqui. O problema é, qual é a corrente final aqui? Ora, a corrente final nesse ramo aqui da bateria, que tem essa bateria virada aqui com a REC de 20, tá aqui 50 volts e aqui 20 ohms, eu posso pensar que a corrente que passa aqui, supondo vamos pôr esse sentido aqui, né? Essa corrente I é a sobreposição, ou seja, a soma algébrica, incluindo os sentidos, né? Pode ser mais I, menos I. A soma algébrica de todas as correntes, inclusa a corrente dela mesma, né, que ela gera, nesse ramo. Então, no caso, essa bateria daqui gerou 3 amperes para cá de corrente. Vamos analisar agora o resto. Essa primeira bateria eu já coloquei aqui, já nem sei porque eu coloquei, né? Para ficar mais fácil, só para visualizar, tá? 20 paralelo com 60 dá 15. 15 mais 10, 25. 100 por 25, né? Ou seja, DDP por REC. É a corrente total, que dá 4 amperes, então eu tenho 4 amperes aqui. Então beleza, 4 amperes chegam. Aqui eu tenho uma REC que é 3 vezes menor que a outra, logo passa 3 vezes mais corrente. Então aqui passa 3 vezes I. Aqui é uma REC que é 3 vezes maior que essa, então 3 vezes menor que essa daqui. Então é I. 3I mais I dá 4I. E 4I tem que ser igual a 4, né? Porque a corrente que chega tem que ser a corrente que sai. 4I igual a 4, I igual a 1. Então aqui passa 1 ampere, aqui passa 3 amperes. Portanto, a corrente gerada pela fonte 1 no ramo que eu estou analisando é mais 3. Estou colocando mais 3 como substituto para cá, tá? Então, beleza. Agora, analisar a outra fonte.
como essa fonte aqui gera efeitos nesse circuito aqui. Então vamos lá. 10 paralela com 60 é 60 sobre 7. Beleza? Ah, um bizu de velocidade. Ó. Um bizu muito bom de velocidade. Ao invés de fazer 10 vezes 60 por 60 mais 10, nesse caso é fácil porque tem só 0. Os zeros cortam, fica mais tranquilo. Aí você vê que é fácil, que é 60 por 7. Mas às vezes não é tão fácil assim. Então o que eu sugiro? Transforma esse aqui de 10 em 6,60. Porque pensa, ora, se eu tenho 2 de 20, não é a mesma coisa que 1 de 10? 20 paralelo com 20 é a mesma coisa que 20 sobre o número de resistências em paralelo que são iguais, que no caso é 2, né? Então vai dar 10. Ora, se eu fizer 6 em paralelo de 60, 6 em paralelo de 60 é a mesma coisa que 1 de 10, né? 60 por 6, que é 10. Então eu vou ter 6,60 mais 1,60, então é 60 por 7, beleza? Bizuzinho aí para velocidade. Mas enfim, voltando lá. Depois desse bizu, vamos lá então. Eu tenho aqui, essa paralela com essa é 60 por 7. Então eu tenho aqui, como se tivesse isso daqui, né? 60 por 7. Em série com 20. Série com 20. Eu tenho aqui a REC do circuito total, portanto vai ser 200 por 7. Bateria joga 50 de volts, então eu tenho que a corrente que a bateria gera total é 50 por 200 sobre 7. 7 passa para cima, divide por 4. Então eu tenho 1,75 amperes, que é 7 quartos de ampere. Ou seja, a bateria joga para cá 1,75 amperes. Por que eu gosto de arbitrar o sentido de corrente no sentido gerador? Porque quando eu for analisar bonitinho cada influência separadamente, certo? Cada influência separadamente, eu tenho que considerar a bateria como uma bateria, não como um receptor, por exemplo. Senão não faz sentido. Tipo, quem está fornecendo corrente para que, quando eu for analisar, faça algo assim, sabe? Relaxa que no fim você vai conseguir verificar tudo bonitinho como é que dá a soma no final. Mas eu gosto de arbitrar o sentido como sendo da bateria, tá? Mas fique à vontade para você arbitrar de diferente. Não tem nenhum problema. Mas então tá. Então aqui gera 1,75 amperes. Como eu quero nesse ramo, não preciso analisar como é que tá os outros. Veja só isso daqui. 1,75. Agora para essa aqui, ou seja, eu cortei as outras, né? Essa aqui não existe mais, eu cortei e troquei por um fio. Essa daqui não existe mais, troquei e cortei por um fio. E a outra também não existe, sobrou só essa daqui. Então beleza, vamos lá. 10 paralelo com 20, mesmo bizu, né? 10 é a mesma coisa que 2 de 20. Então eu tenho 2 de 20 mais uma de 20, né? 10 de 20 é a mesma coisa que 20. Perdão, 10 é a mesma coisa que 2 de 20. Certo? Eu tenho aqui 2 de 20 então, né? É como se tivesse duas em paralelo de 20. Mais uma de 20. Então eu tenho 20 pelo número de resistências iguais, que são 3. Então é 20 terços de REC. Mais 60. Então eu tenho que a REC vai ser 20 terços mais 60, que é 200 terços. Tá, essa é a REC para essa bateria deu aqui, certo? Beleza. Ora, então a corrente vai ser 200, que é a voltagem, pela REC, 200 terços de ohm, que vai ser 3 amperes. Em que sentido? Para cá. A corrente chega aqui nesse nó como 3 amperes, ela vai se dividir. Só que essa REC aqui, a corrente que passa nesse ramo aqui é proporcional a essa REC, certo? Então aqui vai ser proporcional a 10, essa vai ser proporcional a 20. Logo, essa daqui vai ser uma corrente I, essa vai ser 2I. Por quê? O ramo de 10 é 2 vezes menor que esse daqui. Logo, a corrente que passa aqui é 2 vezes maior. Beleza? Tá bom, 2I mais I tem que ser 3, né? Então, I igual a 1 ampere. Esse é o ramo que eu quero analisar, não vou analisar o resto. Aí o que você faz? Você superpõe. Na primeira análise, o que a gente fez? A gente fez uma bateria aqui, né? E etc. Que gerou uma corrente para cá, aqui, eu vou me lembrar aqui, era 1 ampere, né? Era 1 ampere? 1 ampere. Tá bom. Que gerava para cá 1 ampere. A outra gerava, deixa eu lembrar aqui, a outra gerava 1,75 amperes e a outra gerava, se não me engano, 3 amperes. Era isso, né? Não, 3 amperes. Não era 3 amperes, era 1 ampere, perdão. 1 ampere para cá, 1,75 para cá e a outra era 3 amperes. Tá certinho, então eu só inverti a ordem. Só inverti a ordem. Então eu tenho 1 mais 1,75 mais 3. Ou seja, eu tenho que a corrente que passa naquele ramo
é 5,75 amperes. Faz por tensão de nó, faz por TVNAN, vai dar tudo certo. É sério, é muito útil essa ferramenta aqui. Ah, e se por exemplo eu tivesse que uma deu pra cá, outra pra cá e outra, sei lá, pra cá. Aqui, sei lá, deu 3, aqui deu 5, aqui deu 1. Normal, velho. Só que no caso, ao invés de você fazer 1 mais 1.7... Opa. Ao invés de você fazer... que nem aqui que eu fiz, né? Ao invés de fazer 1 mais 1.75 mais 3, você arbitra que 1 é positivo, sei lá, vou supor que para cá é positivo. E aí eu vou ter 5 mais 1, só que a outra está indo no sentido contrário que você arbitrou. Então vai ter que ser menos 3. Vai dar 6 menos 3, que é 3. Ah, e se eu tivesse arbitrado para baixo? Tudo bem. Você ia ter então menos 5, porque aqui está contrário ao que você arbitrou, né? Ia ser menos 5 menos 1 mais 3, porque essa aqui está a favor do que você arbitrou, que seria menos 3. O que quer dizer menos 3? Que você arbitrou o sentido errado. Ou seja, a corrente não passa para cá, a corrente passa para cá. Tudo bem? É isso, galera. Eu não vou me estender muito aqui, já perdi muito tempo já. Mas é isso, galera. Falou, abraço. Nós é um teorema útil e encerramos agora toda a série de circuitos elétricos no sentido de métodos avançados para resolver. As próximas aulas eu devo fazer mais uma aula que é pegando uma questão do ITA e usando todas as maneiras possíveis, 5 maneiras possíveis. Vamos resolver por Kirchhoff, TVNAN, superposição, Norton e tensão de nó, para você entender que tudo está relacionado, tudo chega no mesmo resultado e para você ver, entender, conectar maneiras diferentes de atacar um mesmo problema. Tudo bem? Então é isso, galera. Falou, abraço, nós. Próximas aulas vai ser isso que eu falei. Eu devo fazer uma aula de capacitores, não sei ainda. Ou eu devo ir para ótica, talvez, porque é uma parada que acho que a gente nunca abordou no canal direito. Tá? Eu vou ver ainda. Mas então é isso, galera. Falou, abraço, nós. Estuda bastante. Amor no seu coração. E é nóis. Falou, abraço, é nóis.